Quando um governo começa a questionar a forma como a inflação é calculada, isso normalmente não é um bom sinal, ainda mais em um ano eleitoral. Isso, na verdade, indica que a inflação já saiu do controle. E hoje não dá para negar que tudo está mais caro do que há poucos anos atrás. A energia, o combustível, a comida e principalmente a picanha que o Lula prometeu aos seus eleitores. Vamos entender o que está acontecendo e como o governo federal quer controlar a narrativa para se manter no poder. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Privatizo Meu Lucro e Socializo Meu Rabo, escrito por Ninguém Mais Tanque Esse País, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Com o PCA acumulado em 12 meses ultrapassando o teto da meta do Banco Central, o novo ministro da Fazenda, Daniel Durigan, saiu para defender uma revisão na metodologia de cálculo da inflação. O argumento usado foi que a cesta de consumo, que serve de base para o índice, não reflete mais os hábitos reais dos brasileiros. Para o ministro, a metodologia atual dá muito peso a itens que perderam importância ao longo do tempo e subestima despesas que se tornaram comuns na vida dos brasileiros. O ministro declarou o seguinte: o nosso modelo, por exemplo, dá peso para coisas que hoje não têm mais o peso que tinham anteriormente, e coisas que hoje têm peso. Assinatura de streaming, serviço de nuvem, às vezes já pesam muito mais do que algo que estava na metodologia há décadas. A defesa pela mudança acontece no contexto da divulgação dos dados da inflação de maio, que ficou em 0,58%. Embora tenha sido inferior aos 0,67% registrados em abril, esse resultado ainda é o maior índice para o mês dos últimos 5 anos. O aumento do indicador da inflação foi impulsionado pela pressão dos preços dos alimentos e da energia elétrica, fazendo com que o IPCA acumulasse uma alta de 4,72% nos últimos 12 meses, superando o limite de 4,5% da meta estabelecida pelo Banco Central. Para entender por que essa discussão importa tanto, vale voltar ao básico. Inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços causados pela desvalorização da moeda. Ela pode ocorrer por vários motivos, mas o principal deles, o aumento da base monetária, é indissociável do governo. Para medir isso, existem os índices de preços, que funcionam como uma medida ponderada de centenas de produtos e serviços consumidos pela população. No Brasil, o índice oficial é o IPCA, calculado mensalmente pelo IBGE a partir de uma amostra de cerca de 430 mil preços coletados em aproximadamente 30 mil estabelecimentos espalhados por 13 áreas urbanas do país. É esse número que o Banco Central usa como referência para o sistema de metas de inflação, que orienta as decisões de política monetária, as expectativas do mercado e a formulação dos juros. O IPCA é a régua pela qual o custo do crédito no Brasil é calibrado. Isso significa que mexer na metodologia desse índice pode alterar toda a natureza da taxa de juros na economia. Isso impacta a política monetária, os contratos indexados ao indicador, a confiança dos agentes econômicos e a forma como o país sinaliza para dentro e para fora, que controla seus preços. Dito isso, a crítica do governo sobre a composição da cesta não é completamente infundada. Os índices de preços realmente precisam ser atualizados porque o consumo muda. O próprio IBGE trabalha com pesquisas periódicas de orçamento familiar justamente para atualizar os preços de cada item conforme a evolução do comportamento real das famílias. Se o brasileiro hoje gasta mais com serviços digitais e menos com enciclopédias físicas, faz sentido que o índice reflita isso. Ninguém com bom senso defende congelar uma metodologia para sempre. A questão é outra. Qual é a motivação concreta por trás dessa revisão e por que ela surge agora? Uma mudança como essa, no momento em que vivemos, em ano eleitoral, levanta suspeitas de que essa revisão será usada como ferramenta para suavizar politicamente um número inconveniente. Afinal, não foi em 2026 que o streaming se tornou popular no Brasil. Netflix e Spotify já estavam aqui desde 2015 e o setor experimentou um crescimento exponencial durante os anos da pandemia. Desde 2020, essas plataformas já fazem parte da vida do brasileiro médio. Então, por que o governo quer alterar as estatísticas do IPCA 6 anos depois que o mercado de consumo mudou? Mudar a metodologia de cálculo da inflação, enquanto a inflação está alta e pressionando a meta do Banco Central, não reduz o preço do feijão na prateleira.
O consumidor que vai ao mercado sente os preços subindo, independentemente de como o governo decide contabilizar esse aumento. E hoje, no quarto ano do governo Lula, milhões de brasileiros já perceberam que tudo está ficando mais caro, desde a energia elétrica e a gasolina do carro até o azeite que colocamos na comida. Se um paciente está com febre, trocar o termômetro não resolve o problema. Pode até tornar o diagnóstico mais complicado, porque a leitura passa a não refletir mais o que está acontecendo no organismo. É exatamente esse risco institucional de uma revisão motivada por pressão política. O índice perde credibilidade como medida e passa a ser percebido, com ou sem razão, como veículo de narrativa. Não por acaso, o governo também aproveitou o mesmo momento para falar em revisões no Boletim Focus, o relatório semanal do Banco Central que consolida as expectativas do mercado financeiro para inflação, juros, câmbio e crescimento. A proposta foi apresentada como um aprimoramento técnico. Mais dados, mais transparência. Mas quem acompanha o funcionamento das expectativas em economia monetária entende o que está em jogo. O Focus mede o que os agentes econômicos esperam que a inflação será. Essas expectativas importam porque afetam decisões de preço, de salário e de investimento. Quando uma empresa negocia reajuste com seus funcionários, ela olha para onde a inflação esperada está. Quando um credor empresta dinheiro, ele precifica o risco com base nas expectativas futuras de inflação. Mexer na forma como esse relatório é construído ou sugerir que ele deva incluir outros índices que talvez mostrem números mais baixos prejudica todos esses cálculos. Se o governo consegue influenciar as expectativas de inflação para baixo, ele cria uma pressão indireta para que o Banco Central justifique juros menores. Isso pode parecer algo positivo. Juros menores significam mais incentivos ao crescimento econômico. No entanto, juros calibrados com base em expectativas artificialmente comprimidas geralmente resultam em mais inflação e menos credibilidade. O debate sobre usar métricas que excluem itens voláteis da análise da política monetária não é uma invenção brasileira. O Federal Reserve, Banco Central Americano, acompanha de perto a chamada inflação de núcleo, que exclui alimentos e energia exatamente porque esses preços oscilam muito por razões que a política monetária não consegue controlar. Uma geada na Flórida que destrói a safra de laranja vai encarecer o suco, mas o Banco Central não tem como evitar isso subindo ou baixando os juros. Então, para enxergar a tendência subjacente dos preços, pode ser útil olhar para uma métrica que filtre esse ruído. O objetivo final da política monetária continua sendo controlar a inflação cheia, aquela que inclui alimentos e energia e que é a inflação que as famílias, especialmente as mais pobres, realmente sentem no dia a dia. Mas adotar indicadores alternativos como substitutos do índice oficial no momento de pressão inflacionária é uma saída populista para não arcar com as consequências da ingerência na economia. Durante 8 anos, entre 2007 e 2015, o governo argentino manipulou as estatísticas oficiais de inflação. Demitiu o responsável técnico pelo cálculo do índice de preços ao consumidor e passou a divulgar números fabricados, consistentemente entre 10 e 15 pontos percentuais abaixo do que as medições alternativas e independentes registravam. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, chegou a aplicar uma censura formal ao país pelos problemas nos dados. Pesquisadores das universidades MIT e UCLA acompanharam as expectativas de inflação dos argentinos durante o período de manipulação e descobriram que as pessoas comuns não foram enganadas. As expectativas da população convergiam para os índices alternativos, não para os oficiais. Os consumidores simplesmente aplicavam um desconto mental às estatísticas do governo e calibravam suas decisões com base no que sentiam no bolso. A manipulação não resolveu o problema da percepção popular da inflação argentina. O que fez foi destruir a credibilidade das instituições estatísticas do país, um dano que levou anos para começar a ser reparado depois da mudança de governo em 2015. O Brasil não está, nem de perto, no mesmo patamar da Argentina sob o comando dos governos peronistas, mas o princípio é o mesmo. Quando um governo começa a questionar os instrumentos de medição no momento em que eles apresentam resultados inconvenientes, a população percebe. A inflação corrói o poder de compra de quem não tem como se proteger dela. Quem tem acesso a ativos reais, imóveis, ações e moeda estrangeira consegue preservar alguma parte do seu patrimônio quando os preços sobem. Quem vive de salário fixo, especialmente nas faixas mais baratas de renda, assiste ao próprio poder de compra encolher a cada mês sem ter para onde correr. O Brasil não tem um histórico curto com isso.
Entre 1980 e 1994, ano da implementação do Plano Real, o IPCA acumulado foi de mais de 13 trilhões por cento. 13 trilhões, com T. Qualquer brasileiro com mais de 40 anos sabe o que significa viver sob inflação crônica, perder o valor do salário entre o dia em que ele cai na conta e o fim do mês. Esse trauma coletivo é parte do motivo pelo qual o sistema de metas de inflação e os instrumentos que o sustentam têm o peso institucional que tem no país. Quando o governo discute como o índice de inflação é calculado em vez de discutir as causas da inflação, ele está, na prática, deslocando o debate do problema para a métrica. O consumidor não lê o IPCA quando vai ao mercado. Ele vê os preços, e a distância entre o que ele sente e o que o governo diz que está acontecendo é em si mesma um problema de credibilidade que nenhuma revisão metodológica resolve. A régua pode mudar, a realidade, não. Hoje, felizmente, Lula e o PT só conseguem enganar aqueles que realmente querem ser enganados. A ignorância se tornou voluntária e existem aqueles indivíduos que preferem viver de mentiras e falácias para defender uma ideologia de esquerda, o marxismo. Mas cada vez mais, as pessoas estão descrentes dos políticos e do próprio Estado, e muitos estão enxergando que o pai dos pobres nunca quis tirar seus filhos da pobreza. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau, obrigado.